Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo de Ramos, 24 de março de 2024, início da Semana Santa, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda com a reprise das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e também no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos, às 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, para acompanhar os vídeos, as publicações, o próprio Razões da Fé e as mensagens do nosso bispo. Basta procurar por Diocese de Caxias lá no YouTube e se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Hoje nós iniciamos a Semana Santa com Jesus da cruz para a luz. Nosso tema de hoje, com o Calvário de Cristo, ou melhor, como o Calvário de Cristo dialoga com a nossa experiência de dor. Os nossos convidados, então nós temos a Fabiane Paza, que é graduada em Psicologia e mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, assessora de diversos cursos, encontros e formações nas paróquias e comunidades da nossa diocese e coordenadora da Pastoral Litúrgica da Catedral Diocesana, Paróquia Santa Teresa d'Ávila. Olá, Fábio, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, aos que estão nos ouvindo, Padre Josimar, um bom dia e um bom programa. Muito bom. E nós temos o Padre Josimar Romil, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenador da Comissão de Liturgia da Diocese de Caxias e atualmente pároco da Paróquia de Lourdes, em Caxias do Sul. Olá, Padre Josimar, obrigado pela tua presença. Olá, bom falar com vocês, bom estar com vocês também. Nosso tema de hoje, então, como falávamos, como o Calvário de Cristo dialoga com a nossa experiência de dor. E eu começo com a Fábio. Como a história da crucificação de Jesus pode nos ajudar a compreender a dor humana? E a gente poderia dizer que a cruz de Jesus é um espelho das dores da humanidade? Pois é, quando falamos em sofrimento, o sofrimento humano, ele sempre nos incomoda. Então, quando olhamos o sofrimento que Jesus teve, nós nos identificamos, nos referenciamos a isso, né? A cruz, sim, de Cristo, ela nos mostra que esse Deus veio a nós e assumiu a nossa condição humana, nossa condição de sofrimento, né? De passar pela morte, passar pela cruz de diversas formas, e nós sabemos o quanto hoje, né? Hoje, sempre, a humanidade sofre pela morte, pela perda, pelas traições. Então, o que esse sofrimento de Cristo nos mostra? Por que ele é um espelho, né? Porque Cristo assumiu esse sofrimento. E o que nos fala a cruz? A cruz de Jesus. Eu até selecionei, assim, algumas respostas às nossas perguntas sobre o sofrimento humano, baseado nisso, assim, se Cristo sofreu, nós também sofremos, né? Então, uma das coisas é isso, o sofrimento de Jesus e a permissão de Deus. Essa é a grande pergunta que nós nos fazemos. O Padre Josimar depois vai nos esclarecer, mas para nós sabermos que Deus Pai, ele permitiu o sofrimento de Jesus. E porque, se ele permitiu o sofrimento, é diferente de Deus querer o sofrimento. Uhum. E quando nós estamos sofrendo, geralmente as pessoas até se revoltam contra Deus, achando que Deus quis isso, né? Inclusive no consolo ao luto, que é um mau consolo ao luto, é dizer Deus quis assim. Então é diferente Deus permitir e Deus querer. Então essa é algo que nós temos que refletir olhando a cruz de Jesus, né? Se Cristo sofreu por nós e sofreu tudo e Deus Pai permitiu, por que nós não poderemos sofrer, né? Deus não quer que nós
não quer gerar em nós o sofrimento, mas ele permite que nós soframos. Por quê? Porque o sofrimento não termina pelo sofrimento. Essa é a segunda resposta que a gente pode ter, né? O sofrimento de Jesus, ele não ficou na cruz, não ficou só pela cruz. Ele passou, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Tudo passa. Então, nós olhando para essa cruz, para esse sofrimento, também nós podemos ver isso. Então, a segunda resposta é isso, que ao assumir o sofrimento humano, Jesus nos mostra que faz parte da nossa condição humana também o sofrimento, né? Então, mais ou menos essa questão que dá para a gente iniciar a nossa reflexão. Perfeito. Padre Josimar, partindo do que a Igreja nos ensina e atesta sobre as duas naturezas de Jesus, né? Todo Deus e todo homem. Quem sofreu na cruz? O homem ou o Deus? Ótima questão, Felipe. A gente coloca essa questão justamente no objetivo pelo qual Deus se fez homem, ou no porquê Deus se fez homem, né? A gente deve... Em latim, essa pergunta é cur Deus homo. Por que Deus se fez homem, né? Porque ele assumiu a natureza humana, justamente para que a natureza humana participe da salvação. Existe a questão do pecado original, né? Pela desobediência à ordem de Deus, essa ruptura com Deus. Deus poderia ter aniquilado o gênero humano, exercendo a sua justiça. Deus poderia ter perdoado, simplesmente. Perdoou, pronto. Mas ele não aniquilou o gênero humano, nem perdoou simplesmente. Ele fez mais. Esse algo a mais é interessantíssimo. Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, assumindo a natureza humana para que a natureza humana participasse da obra da salvação. Então não é nem só uma ação de Deus, nem só ação humana. Há uma permissão da participação humana na ação de Deus. Então, o foco também deve ser colocado na questão do sacrifício. E a gente diferencia sacrifício de sofrimento. Sacrifício é ação sacra. Ação sagrada. Pode ter consequência o sofrimento. Então, aí aquilo que a Fábio dizia antes, né? Não é o objetivo o sofrimento, mas é consequência ou permissão. Então, a natureza humana, o Jesus verdadeiro homem, sofre, mas há essa participação também da divindade para salvar, para redimir, para resgatar. Fábio, em que aspectos o sofrimento de Jesus na cruz pode nos ensinar sobre a resiliência e a esperança? Interessante se pensarmos, né, hoje em esperança, até partindo do perfil moderno humano, né? As pessoas hoje, em quem elas colocam a esperança? Essa é uma pergunta que se vê assim, as pessoas estão tão desanimadas, tão sem esperança, provavelmente porque estão confiando e colocando a sua esperança em algo que não é o eterno, né? Então, olhando o sacrifício e o sofrimento de Cristo, o que pode nos mostrar, né? Se a gente for pensar o império que hoje é o império da beleza, o império da alegria. Quando se diz império da alegria, é o que? É uma vida sem sofrimento. As pessoas querem uma vida sem sofrimento. Tendo, às vezes, jovens, né, na clínica, se ouve muito isso. O que eu faço para não sofrer? Então, olhando
para o sofrimento de Jesus, a gente entende que, em primeiro lugar, faz parte da nossa condição humana. Então, nós só teremos esperança e resiliência no momento em que nós aceitarmos que isso acontece, que sofrer acontece. E hoje, com essa questão desse império da alegria, por que tem essa expressão, né, que os sociólogos usam? Porque eu tenho que ser feliz o tempo todo. E olhando para Cristo, que é Deus, que é o homem e Deus, né, a gente vê que o Deus sofreu, que Deus veio a nós e que passou pelo que a condição humana precisa passar. Agora eu pergunto para a Fábio, e é uma colocação também, mas uma pergunta, esse império da alegria, né? Da alegria, isso? Império da beleza. E da beleza. É importante, então, por exemplo, com as crianças, nós frustrarmos as crianças, porque o índice de suicídio ou de tentativa de suicídio nos adolescentes, nos jovens, o estado do Rio Grande do Sul é o pior do país. Né? Eu acho que se nunca foram frustrados na infância, quando chega um pé na bunda da namorada, ou uma demissão do emprego, ou não passar no vestibular, sei lá, aí se nunca sofreu antes, se nunca se frustrou. Por isso é importante deixar a pessoa... faz parte a frustração. Se nós olharmos o sofrimento de Cristo, voltando assim, a tua pergunta, quantas frustrações, vamos dizer, Jesus passou? Não foi só de chegar à cruz. Ele foi traído, foi um caminho. Ele foi negado, né? Ele foi... as pessoas não entenderam o que ele veio dizer, ele foi acusado de tantas coisas, ele foi caluniado. Mas isso tudo foi para quê? Porque Jesus estava focado na sua missão. Muitas vezes nós deixamos de viver para não frustrar as pessoas ou não nos frustrar. Então, eu vejo que se a gente pensa em esperança, é olhar para o sofrimento de Cristo e dizer assim, primeiro que o sofrimento não termina no sofrimento. E São Paulo mostra muito assim, né? Que nos diz assim, que os frutos da tribulação vencida na fé e na esperança. Então, nós nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência, que é isso, né? Eu tô frustrado, eu tô com medo, mas isso não vai ficar para sempre na minha vida. Isso não vai ser eterno na minha vida. Então, São Paulo diz isso, que os frutos da tribulação produzem a paciência prova a fidelidade e a fidelidade comprovada produz a esperança. Então, uma coisa vai desencadeando a outra, se nós olharmos para Cristo. Quando nós olhamos, falando do império da beleza, existe coisa mais feia que o Cristo crucificado, ensanguentado, né? Ele não tinha aparência nem beleza. Exatamente. Né? O livro do profeta Isaías vai nos recordar. Exato, o profeta Isaías fala isso, né? Ele estava assim, sem uma dignidade, mas existe beleza maior, né? E o livro O Idiota, do Dostoiévski, trabalha essa questão da beleza. Qual beleza salvará o mundo? Então, voltando ao tema da esperança, a gente pensa, qual a beleza que salvará o mundo? A beleza da cruz. E a esperança não é uma coisa imanente, ou seja, do mundo, mas transcende. Transcende. E agora fazendo uma junção disso que vocês colocaram, o império da beleza, o Cristo, o crucificado, que é o belo, e ao mesmo tempo o padre Josimar que falava sobre a questão dos suicídios, desses por falta de frustrações, às vezes, na infância e na adolescência. Às vezes, porque tem a depressão, que é outro problema. Sim. Claro. O que acontece... Uma pergunta assim, não está faltando a cruz de Cristo na casa das pessoas? Nós como igreja não deveríamos ajudar as famílias a entender que é importante ter uma cruz em casa e ajudar as crianças a entenderem o que é aquele símbolo, o que é aquele sinal?
certamente. Quando a gente batiza uma criança, o primeiro gesto é traçar o sinal da cruz. E o sacerdote ou aquele que faz o batismo diz assim, no ritual: nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar esta criança com a cruz. E aí traça o sinal da cruz. Então, sim, nosso sinal é a cruz. São Paulo, ele diz, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Isso é escândalo. Por isso, quando a Fábio falava também que a gente mascara, às vezes, a dor, o sofrimento, a gente tenta eliminar os símbolos também do sofrimento ou do sacrifício. Então, é muito importante isso que você coloca, Felipe, de nós usarmos, mostrarmos e refletirmos com as pessoas sobre a cruz de Cristo e como símbolo cristão, muito especialmente, sim, nas casas. Até porque olhando a cruz, né, porque nós temos a cruz na igreja e no rito litúrgico, não tem que ser só a cruz vazia. Isso. Porque não é, nós vamos apresentar o Cristo só vitorioso ressuscitado. Olhando para aquele Cristo, que é a grande beleza, mas é uma beleza que não é a beleza do mundo, porque ele está frágil, ferido, né? Mas olhando aquele Cristo, a gente também vê a ressurreição. Então, trabalhar isso desde pequeno vai, com as crianças e nos ambientes que se vive, vai criando essa cultura da morte para a vida. Isso, assim, né? Se pode começar a transmissão da fé. Né? Exatamente. Não para colocar medo nas crianças. De forma alguma. Mas para mostrar esse amor de Jesus. O amor é por amor. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelos irmãos. Então, é por amor que Jesus morreu na cruz. Então, quem tem em casa um crucifixo, aquilo que a Fábio também recordava, não é só uma cruz, é um crucifixo, né? É com Jesus crucificado. Então, quem tem em casa um crucifixo, procure sim refletir sobre isso e falar sobre isso. Olha, é por amor que Deus enviou o seu Filho, e por amor Jesus ficou firme até o fim e morreu por amor também. O amor foi crucificado. Enfim, é uma oportunidade que temos. Santo Agostinho dizia: o amor não é amado? São Francisco? São Francisco tem música, né, dele. O amor não é amado. Que é isso, né? O amor, o verdadeiro amor, quando veio a este mundo, ele não foi amado, né? Sim. Por nós o suficiente. E aí ele morreu. Mas esse amor vence, porque o amor sempre vence. E venceu a morte. Sim. Né? E na festa de Cristo Rei também, a melhor imagem de Cristo Rei é de Jesus crucificado. O trono real é a cruz, a veste real são pequenos panos, a coroa real é a cruz de espinhos. Enfim, é Jesus, é Cristo total, né? É Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que está ali crucificado. Quem sabe vale uma proposta, de repente, para Sexta-feira Santa, que a gente possa dar um destaque para o crucifixo em casa também. Sim. Colocar num espaço de destaque, num lugar de destaque, e também ajudar, né, alguém que chega lá em casa para fazer uma visita. A gente sabe que é feriadão também. Sim. É dia de viagem, de visitas. Então, mas já hoje, Felipe e Fábio, hoje, domingo de Ramos, vamos à missa ou fomos na missa e temos ramos conosco. O ramo é para quê? Não é para colocar numa gaveta ou atrás da porta ou sei lá onde, para queimar quando dá temporal. O ramo verde, bento, é símbolo também de esperança. E onde vamos colocar então? Junto da Bíblia, junto no oratório onde temos, mas muito especialmente no crucifixo. Então, pega um raminho e coloca no crucifixo. Então, é como se a nossa esperança está em Cristo, crucificado e ressuscitado. Dá inclusive,
Para quem tem o crucifixo das portas, né? Quem adquiriu, que foi criado pela CNBB, junto com o livro de reflexão, dá para na porta colocar esse raminho, essa cruz, ou num console. A gente cultiva. Eu fui criada por uma família muito católica e que nós vivenciávamos muito esse tempo de Quaresma, esse tempo da Semana Santa. Então ia tendo o ramo ali com a cruz. E nós pequenos, nós já entendíamos que a Sexta-feira Santa era um dia mais sóbrio. Então, foi muito bonito para minha fé. E depois a celebração da Vigília Pascal. Isso lá com 8 anos, 7 anos, né? Antes da catequese, a família conduzir isso. E isso é a iniciação cristã, né? E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, agora do dia 24 de março. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 24 de março de 2024, início da Semana Santa, domingo de Ramos. Nós celebramos já com intensidade, dando já quase a conclusão do tempo da Quaresma, esse tempo que a gente foi se preparando para viver também a Semana Santa e o Tríduo Pascal, que começa na próxima quinta-feira. Nosso tema de hoje: como o Calvário de Cristo dialoga com a nossa experiência de dor? Nossos convidados, a Fabiane Paza, psicóloga e mestre em teologia, e o padre Josimar Romil, pároco da paróquia de Lourdes, em Caxias do Sul, mestre em teologia. Padre Josimar, como a compaixão e o amor de Jesus na cruz podem nos inspirar a cuidar uns dos outros nos tempos de sofrimento? Ótimo. Vamos voltar para o livro do Gênesis. A pessoa humana é criada à imagem e semelhança de Deus. Então, imagem de Deus todos nós somos. Semelhantes a Ele, nem sempre. Nem sempre nós somos semelhantes a Deus. E isso é algo que precisamos mudar, converter. Jesus teve compaixão de tantas pessoas. Agora, vamos dizer algo mais amplo. Deus teve compaixão do gênero humano, de toda a humanidade que estava distante dele. Por isso, Deus enviou o seu Filho. Por isso, o Verbo se fez carne. Por isso, Jesus nasceu e morreu. Por amor e compaixão de Deus para com a humanidade. Então, nós, se queremos ser mais semelhantes a Deus, também devemos amar mais e ter compaixão para com o próximo. Quando tu me fazes essa pergunta, me vem em mente aquela passagem bíblica quando Jesus conta uma história. Uma pessoa devia uma enorme quantidade ao seu patrão. E ela pediu misericórdia, que tivesse piedade e compaixão. E ele perdoou toda a dívida. Era uma enorme quantidade e o patrão perdoou toda a dívida. Tá. Essa pessoa perdoada se encontrou com um colega de trabalho que lhe devia uma pequena quantidade. Este colega pediu: me perdoa, por favor, ou me dá um prazo que eu vou te pagar. Ele não agiu como o seu patrão que lhe perdoou a dívida. Ele mandou pagar, enfim, bateu, fez sofrer a família. Aí, nessa passagem bíblica, né, nessa história que Jesus conta, está retratada a história da humanidade. Nós, seres humanos, fomos perdoados por Deus na cruz de Cristo. Né? Fomos salvos
Objetivamente falando, já estamos salvos na cruz de Cristo. Subjetivamente falando, depende de cada um aceitar a salvação que vem por Cristo. Tá. Nós fomos perdoados, mas muitas vezes somos incapazes de perdoar o próximo, aquele que conosco está. Não temos compaixão, temos atitudes de ódio, enfim, é isso aí. Fábio, de que maneira a psicologia pode nos ajudar a compreender e a lidar com o sofrimento à luz da vitória do Cristo sobre a morte? É importante salientar assim, que a psicologia, enquanto ciência do comportamento, né, ela se ocupa do sofrimento enquanto um autoconhecimento. Ela ajuda a pessoa a lidar com o sofrimento, a lidar com as adversidades. Enquanto ciência do comportamento humano, ela se ocupa disso. Como ela não vai se ocupar do transcendente. Porém, e aí que vem, né, a questão de que a ciência e a religião, elas se complementam e não são necessariamente opostas, né? Porque cada vez mais hoje, a ciência também entende o quanto a espiritualidade, a vivência de uma fé, de uma crença, ajuda e é resiliente para a vida humana, principalmente nas questões do sofrimento. Então, a psicologia, ela não vai ter lá uma disciplina dela para dizer assim, olha, olhando o sofrimento de Jesus, né? Mas lidando com o comportamento humano, se entende, não só em termos de psicologia, em termos de ciência, né? Mesmo a questão da medicina, se entende o quanto a fé, ela é agente de resiliente no momento do sofrimento. Se a gente for pensar, então, no sofrimento de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte é para nós entendermos o quê? Que a morte, ela é vencida. E talvez isso, no mundo atual, não esteja claro para as pessoas, né? Que Cristo venceu. Ele não é um derrotado, né? Cristo venceu a morte. A morte foi e é vencida. Quando eu trabalhei unindo psicologia e teologia, né, a pesquisa sobre a resiliência no sofrimento, a pergunta era isso. A fé na ressurreição, ela é um agente de resiliência diante da morte? E nas pesquisas se ouvia as pessoas, pesquisa de campo, né, ouvia a resposta das pessoas de que elas não conhecem ainda o suficiente. Nós temos que falar mais dessa vitória sobre a morte. Nós precisamos falar mais da ressurreição. O que é a ressurreição para um católico? Porque senão, com muita facilidade, o católico no sofrimento se perde, né? Vai atrás de outras confissões religiosas e não entende a ressurreição. Então, assim, a gente sentia isso e apareceu isso mesmo como conclusão de que, como então, como lidar com o luto, como lidar com a perda, se tu não acredita em nada? Então, se está provado que quando eu acredito numa vida após a morte, é muito mais fácil, não digo que a pessoa não vá passar, porque é impossível ela não passar por um momento de luto, de perda, olhando a sua vida. Mas é muito mais resiliente, é um agente de esperança saber que a morte não é definitiva na nossa vida. Ontem, conversando com uma pessoa que perdeu o seu pai, né, no domingo, do outro domingo, e ela dizendo assim, como nós vamos celebrar a Páscoa? Nós estamos muito tristes para celebrar a Páscoa. Aí começamos a refletir o que é a Páscoa. E aí ela mesma chegou a essa conclusão, nós conversamos assim, é por causa da festa da Páscoa, dessa vitória sobre a morte, que tu acreditas que o teu pai esteja no céu. Uhum. Então, a tua família vai ter todos os motivos para celebrar a Páscoa.
Porque a Páscoa não é a ausência da cruz, ou a ausência da morte, mas é a morte que foi vencida, né, pela vida. Então, trabalhando essas questões de luto, de sofrimento, a gente consegue sim, também, né, dentro da psicologia, trabalhar a fé que a pessoa traz, aquela vivência que é muito importante ser desde lá do início, da sua origem, para poder ser um agente de resiliência. E aqui eu volto para outra questão que já une também algo dos ritos nossos próprios de Tríduo Pascal e de Semana Santa. Fábio, quais são os riscos de a gente se tornar um católico só de Sexta-feira Santa, que vai na procissão do Cristo morto, na celebração da Paixão, cumpre o rito da Sexta-feira, mas que não consegue fazer essa virada de chave para a ressurreição? Porque às vezes é muito fácil falar só do sofrimento. Quantas pessoas negativas a gente vê que falam: tu viu quem está no hospital, tu viu quem está na UTI, tu viu... Mas como é que a gente pode fazer essa virada de chave? Justamente esclarecendo. Acho que nós católicos, nós temos que, né, esclarecer e trazer a questão da ressurreição. O Papa até nos alerta, né? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele fala que uma das tentações de sufocar o nosso fervor, também na transmissão do Evangelho e nos sentirmos derrotados, nos transforma em pessimistas, lamurientos, desencantados e com cara de vinagre. O Papa é muito prático e o Papa nos alerta a isso. Como nós vamos ser felizes se nós vivemos somente a morte de Cristo? E esse é um alerta nosso. A gente vê nós, na nossa realidade de Caxias, né, de Sul, a imensidão de pessoas que procuram as igrejas na Sexta-feira Santa, que é muito bonito, muito importante, para o Cristo morto, para beijar o Cristo morto, para fazer essa oração, mas que não se sentem pertencentes ou vinculadas a ir nas suas paróquias, nas suas igrejas, celebrar a vigília da Páscoa, que é esse Cristo morto que vence a morte. Então, eu acredito que nós precisamos cada vez mais associar a cruz à luz, né? A luz à cruz, porque senão nós corremos o risco de ter, e tem outras religiões que nos acusam, inclusive, né, padre? Sim. Nos acusam de sermos a religião da morte. Sim. Porque cultuamos o Cristo morto, e não é isso que nós fazemos, né? E esse esclarecimento, né, que também você coloca, Fábio, é muito importante. Seria negligência não buscar compreender. Então, compreendendo mais a fé e o conteúdo da fé, nós vamos progredir na vivência da fé. Porque a fé é o ato de crer, mas a fé possui um conteúdo. E o conteúdo está resumido no creio. Uhum. Então, aí nós vamos esclarecer a diferença entre ressurreição e reencarnação, por exemplo. Nós vamos esclarecer aquilo que é... a própria comunhão dos santos. Isso. Né? Ou também a questão da morte de Jesus e da ressurreição, que estão unidas, e não focar só numa ou na outra. Esse esclarecimento, em alemão é Aufklärung, é sair da minoridade, é esclarecer com o auxílio da razão. Especialmente nos Estados Unidos, tem os protestantes de vida intelectual ativa estão se tornando católicos. Repito, os protestantes de vida intelectual ativa, os que estudam e bem buscam isso, eles estão se tornando católicos. Muitas conversões para a Igreja Católica. E no Brasil também... Bom, na nossa região, olha, catequese para adultos está crescendo bastante. Então, se você que nos escuta
Católico que, por N razões, não fez a primeira comunhão, ou a crisma, sei lá o quê. Ou protestante, ou sem religião, sei lá, que se sente chamado, porque é por atração, é Cristo que nos atrai. O que pode fazer? Se for autodidata, compra o Catecismo da Igreja Católica. Ou baixa, tem de graça no site do Vaticano. Esse é o nome, Catecismo da Igreja Católica. E estuda, compreende. E aí vai virar a chave, vai entender aquilo que está errado naquilo que vive e aquilo que é correto que nós professamos. Ou pode fazer um curso de teologia de leigos. Nas nossas paróquias, várias delas oferecem curso de teologia para leigos ou catequese para adultos. Então dá para falar com o padre, ou olha, o que dá para fazer de imediato? Adquire o Catecismo da Igreja Católica e começa a ler. E aí vai compreender. Acho que é bem importante a questão da esperança, né? Que é essa questão. As pessoas lendo e entendendo a nossa fé, elas descobrem que a nossa fé não é o culto à morte, mas é o culto à esperança. O Papa Bento XVI, quando escreve Spe Salvi, ele fala das duas esperanças, né? Das duas esperanças. As esperanças pequenas que nós vamos cultivando durante a nossa vida, esperança de ter um emprego melhor, esperança de ser feliz, pequenas esperanças. Mas o que aquece o coração do cristão é a grande esperança. E essa grande esperança é a esperança da ressurreição de Cristo, que nós já recebemos, que é a vida eterna. Então, a nossa fé, ela é maravilhosa, ela é linda. E ela tem tudo isso que me chama a atenção e que eu falo sempre quando tenho oportunidade. A nossa fé, ela tem tudo para nos consolar, né? E para nos dar esperança. Não precisamos ir buscar fora. Não precisamos. E só vai buscar fora quem não compreende, quem não se deu conta, ou quem... Aí é um pecado. Quem considera Cristo insuficiente. Isso. Olha o risco que é isso. Se eu vou procurar fora, é porque eu no fundo eu estou dizendo assim, eu não acho Cristo suficiente. E aí é um pecado. E quem negar Cristo... nega a sua felicidade. É verdade. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 24 de março. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 24 de março de 2024, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, início da Semana Santa. Nós temos como tema do Razões da Fé deste domingo como o Calvário de Cristo dialoga com a nossa experiência de dor. Uma pergunta que nós já esmiuçamos nos blocos anteriores e que a gente vai trabalhando agora também nesse bloco para a gente dar o encaminhamento, para a gente poder também celebrar uma Páscoa mais conscientes do que a Igreja Católica nos ensina. Padre Josimar, qual a importância dos gestos de piedade popular na Sexta-feira Santa e o que isso gera no inconsciente humano? Muito bem. Nós podemos usar a expressão sinal como algo que explica isso, a importância dos gestos de piedade popular e etc. Então, sinais que expressam uma fé, né? Estes gestos. Ao acordar ou ao levantar, traçar o sinal da cruz, né? Todos os dias. Ao passar em frente a uma igreja, traçar o sinal da cruz. Na igreja, diante do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ajoelhar-se ou fazer uma inclinação profunda. A água benta, tocar na água benta. Então, são sinais que expressam algo mais profundo. A cruz é o nosso sinal. O sinal da nossa fé é a cruz de Cristo.
A água benta nos recorda o batismo. Um escapulário de Nossa Senhora do Carmo nos recorda de que Maria é mãe de Jesus e nossa mãe. Um crucifixo numa correntinha expressa também a nossa fé cristã. Na Sexta-feira Santa, a procissão meditando a Via Sacra, esse caminho de Jesus, do sofrimento e do sacrifício. O tocar Cristo morto, né? O Senhor morto, o beijar Cristo morto, o olhar para Nossa Senhora das Dores, que chora a morte do filho, e nos sentirmos consolados pela mãe, a Virgem Maria, são gestos de piedade e devoção popular que expressam a riqueza da fé cristã que recebemos como herança. Então não é algo banal ou cultural apenas, é expressão da riqueza e da profundidade da fé cristã, que às vezes nós fazemos no automático e não nos damos conta, mas que é especial. Então, conservemos isso, não deixemos que nos roubem ou que nos tirem estes sinais. Então, o terço nas mãos, o escapulário, o crucifixo, a procissão, o ir a pé ou de pé descalço, o tocar Cristo morto, rezar diante de Nossa Senhora, acender uma vela, ter ramos no Domingo de Ramos, que é hoje, e assim tantas outras expressões populares que expressam uma profundidade. Eu acho bem importante isso, né? Porque são gestos concretos, né? E nós, em termos de psicologia, tem muitas pesquisas de o que a pessoa internaliza. Ela internaliza 10% do que ela lê, 20% do que ela vê e 70% do que ela faz, do que ela experimenta. Então, todos esses gestos, né? E eu diria assim, a pergunta foi na Sexta-feira Santa, mas quantas pessoas nunca participaram de todo o Tríduo Pascal? Uhum. O Tríduo Pascal, e agora, né, esse programa está sendo transmitido, né, passado no Domingo de Ramos, e que você pode se planejar, mesmo que não esteja em Caxias, em todos os lugares, em todas as cidades, praias, tem e há o Tríduo Pascal. Então, justamente de vivenciar isso lá na ceia, a despedida que Jesus fez com os seus discípulos, com os seus apóstolos, o lava-pés, né, Padre? Na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, o quanto isso, assim, tu vai entendendo, porque às vezes nós podemos correr o risco da devoção popular, que é linda, mas ela não aprofundar um pouco mais. Verdade. Né? O sábado de Aleluia, a bênção do fogo, que é tão bonita no início da celebração, a bênção da água, a água batismal, esses ritos do sábado de Aleluia, da vigília pascal. E quando a gente vai escutando, né, e vai vivenciando isso vai internalizando na nossa vida. Então, fica mais concreto daí nós entendermos o que é da cruz para a luz, né? Então, eu acho que é o grande desafio de nós católicos, nós continuarmos com as nossas devoções populares, sim, mas darmos cada vez mais um sentido a elas. Verdade. Né? Não só como quase dar sorte, né? Ir lá encostar no Jesus. Sim, sim. Não nesse sentido, mas no sentido de porque Ele assumiu nossas dores e eu vou beijá-lo. E depois, no sábado, eu vou acender a vela no Círio Pascal, que é essa luz do ressuscitado na minha vida, né? Na minha vida, na vida da minha família e da igreja toda, né? Isso mesmo. Eu acho isso fantástico. Fábio, onde está esse Deus que permite o sofrimento humano, mas que se revela nos pequenos sinais da ressurreição? Eu acredito, nós acreditamos, nós católicos, né? Que quando esse Deus assume as nossas dores, nós já sabemos aonde Ele está. Ele está conosco.
Ele está no nosso meio. A gente diz isso na missa, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, onde Ele está aí. Se você perdeu alguém, se você está triste, se você tem uma grande decisão para tomar na vida, ou está muito feliz por alguma coisa, Deus vai estar sempre ali. Embora às vezes a gente não perceba, porque nós estamos feridos. Mas é importante a gente ter isso claro, né? No livro de Isaías 41 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Um casamento, um matrimônio, uma velhice bem vivida, né? Alguém que encerra também a sua vida, o seu percurso nessa vida de uma forma serena, são sinais, são pequenos sinais de ressurreição, que se nós não prestarmos atenção, nós não contemplarmos isso, nós vamos achar que Deus não está caminhando conosco. Aonde está Deus? Essa é uma pergunta para nós nos fazermos e para quem está em casa. Aonde está Deus? Você está percebendo Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, no seu modo de educar seus filhos, no seu modo de cozinhar? Aonde está Deus na nossa vida cotidiana? Porque Ele não é um Deus abstrato, Ele é uma pessoa, né, Padre? Exatamente. E assim a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé deste domingo 24 de março. Muito obrigado, Fábio, obrigado, Padre Josimar, pela presença e por nos ajudarem a refletir sobre este domingo de Ramos, início da Semana Santa.